aqui imediatamente a palavra ao Jean Paul Prats. Jean Paul, que é diretor-presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, o CERN, é especialista em legislação e regulação do setor energético, com mais de 30 anos de trabalho e estudo nesta área. Tem também mestrado em gestão energética e política ambiental e também mestrado na área da economia do petróleo. Com a palavra, Jean Paul, mais uma vez aqui registrando a presença da nossa senadora Lídice da Mata, que comigo divide na condição de vice-presidente a coordenação dos trabalhos da CDR. Obrigado, senadora Fátima. Obrigado a todos. Obrigado pela audiência e pela TV também, pela transmissão na web. De fato, é um tema extremamente relevante. Obviamente, não preciso declinar a importância do setor de petróleo para qualquer país, né? Principalmente um país que alcançou a autossuficiência recentemente. E vou tentar destacar, então, alguns aspectos desse momento que requer tanta urgência e atenção quando esses processos que estão ocorrendo estão acontecendo, Paulão, sem nenhuma transparência, sem nenhuma discussão pública sobre uma questão tão importante para todos nós. Como é que passa aqui ou eu falo com vocês? Para cá? Como a gente tem pouco tempo, eu vou dispensá-los da parte contextual, que obviamente todos conhecem, do que seria o que nós estamos falando nessa audiência, o que é o termo desoneração fiscal e o momento que nós estamos passando. Quer dizer, nós claramente estamos passando por um momento onde já está havendo extrema desoneração fiscal de vários setores e, como eu disse, muitas dessas desonerações sem o devido respaldo de transparência, de discussão pública. Nós temos um momento ímpar na história do Brasil, temos um Congresso que age de acordo com algum tipo de energia e motivação diferente da habitual e temos que trabalhar com essas forças. Conseguiram aí projetar? Então, agora, em relação ao governo no setor de petróleo, apesar de não dar para ver ali a lista toda, por conta da letra, mas eu posso assegurar a vocês que o Brasil está aí onde está essa seta. E isso é em 2012, momento do auge aí da nossa fruição do pré-sal, né, digamos assim, logo depois do anúncio e dos primeiros passos regulatórios, aquelas discussões todas sobre royalties que demoraram bastante, o anúncio efusivo que eu cheguei a dizer na Globo News que era a melhor notícia, senadora Fátima, dos próximos 50 anos para o Brasil, que era o anúncio, não do pré-sal em si, mas a melhor notícia dos 50 anos, para mim, e disse isso lá em cadeia nacional, quando fui entrevistado, era quando a presidência da Dilma dedicou esses royalties desse pré-sal à educação e à saúde, na proporção que foi, inclusive, discutida aí sim, transparentemente, democraticamente, que levou até 2 anos. Levamos muito tempo até demais, discutindo aqui na casa a destinação dos royalties do pré-sal naquela época. Chegou-se a ameaçar, inclusive, o início, né, o cronograma desses processos em função disso, para se ver como era diferente a questão do tratamento dessa matéria, né? Então, o Brasil, nesse período, voltando à figura, estava lá embaixo, olha ali, aqui, todos os acima são os países, produtores grandes ou não, que têm participação governamental na receita do petróleo maior do que o Brasil. Então, o Brasil está em torno aí dos 55%, 56%, nessa fase justamente de auge da discussão do pré-sal, que era justamente uma fase até de óleo a preço alto, todo mundo comunhando, uma comunhão de interesses, né? E imagine agora, quando você ainda está em cima disso, desonerando, ou seja, diminuindo a participação governamental na receita ainda mais, sendo que você está no sentido oposto com reservas provadas bem maiores. Você está numa situação muito mais confortável de negociar a mesa, porque o que é isso, né, Paulão? O que é esse jogo do EIP, da exploração e produção? Ele é um jogo de negociação, de poder de barganha na mesa. O que está na mesa? Direitos exploratórios e direitos sobre reservas de petróleo. Ora, quando eu tenho muito, eu tenho cacife para negociar.
eu atraio muito o interesse. Quando eu não tinha nada, eu mesmo, vocês alguns sabem, trabalhei na reforma de 95, 94, 95 a emenda constitucional, 98 a lei do petróleo. Graças a isso temos até uma lei do petróleo que, apesar de ir numa direção contrária que a gente precisa agora, salvaguarda de uma certa forma as reservas nacionais e ajudou a Petrobras até a crescer dentro desse novo ambiente, né? Mas hoje é outra fase. Naquela fase nós realmente precisávamos desenvolver recursos naturais nossos. Questão de ter ou não ter dinheiro, capitalização, a Petrobras não tinha esse grau de confiança no mercado que veio a ter depois, não só com pré-sal, mas até antes dele, já com a gestão Lula e Dilma, né? Onde ela podia captar no mercado recursos com a confiança. Porque esses dias falaram que a Petrobras era extremamente endividada, né? O processo dela estar quebrada, né? Esse mito que se criou, a Petrobras quebrou porque estavam com alto grau de endividamento. Isso é um mito. Isso, na indústria do petróleo, quem faz descoberta de petróleo de grande porte de uma hora para outra, faz uma mega descoberta, tem que se endividar, ele vai se endividar no mercado. E quando ele se endivida, gente, vamos pensar, ninguém empresta dinheiro para quem não tem dinheiro. Ninguém empresta dinheiro para quem não dá garantia. Quando você diz a Petrobras está em um alto grau de endividamento, significa que muitos bancos, muitos financiadores, muitos acionistas, muitos investidores confiaram naquela empresa e emprestaram dinheiro. Ninguém vai emprestar dinheiro para a Petrobras porque ela era boazinha, ou porque ela era gentil, ou porque ela é bonitinha. É porque ela tinha grandes reservas a desenvolver e tinha como dar retorno disso de alguma forma. Então, quando falar de Petrobras está quebrada é uma ova. Ela pode estar num momento de endividamento mais alto porque justamente fez uma grande reserva, uma grande descoberta há anos atrás. Então, ela precisa de captar esse dinheiro. Inclusive, o processo da cessão onerosa foi uma forma de fazer isso também. E o governo, na época, foi extremamente criativo, usou vários mecanismos diferentes para poder viabilizar essa capitalização, digamos, da Petrobras, mas tudo com base em reservas e garantias dadas a esses financiadores. Ninguém ficou com o chapéu na mão, emprestando, a Petrobras pedindo e o camarada emprestando gratuitamente dinheiro sem nenhuma garantia. Então, não vamos ser inocentes e cair nessa conversa de Petrobras quebrada por alto grau de endividamento. A outra coisa é a seguinte, aí a grande discussão da audiência, então, seria o seguinte: o que se faz quando se faz desoneração de uma cadeia produtiva, de uma empresa, de um setor? Isso vale, inclusive, gente, para outros setores que estão sendo desonerados, que eu coloquei no primeiro slide ali. Outros setores estão sendo desonerados, mas desoneração o Estado só faz quando tem uma contrapartida. Quando o Estado diz, olha, eu vou desonerar você porque você vai me dar de volta alguma coisa. E o que é que se espera em troca? Normalmente, em troca de desoneração, se esperam incentivos à indústria nacional e geração de empregos, qualificação, renda local. É o mesmo princípio, por exemplo, dos programas de incentivo estaduais, né, em cada um dos nossos estados, embora agora esteja tudo muito parecido. A natureza, a razão de você dar incentivo fiscal ou desoneração fiscal, Fátima, é pedir em troca alguma coisa. Gerar emprego, gerar qualificação, gerar renda, né? Gerar incentivos à indústria nacional. Senão não tem interesse em baixar imposto, né? Então, o que aconteceu, na verdade? Nós tivemos, ao contrário, o governo excluiu a Petrobras como operadora do pré-sal, que era uma forma indireta, embora um pouco patronal ou paternalista, de garantir, mas era necessário que a Petrobras fosse a principal contratante, porque o operador, né, Paulão, tem a função de emitir as notas, de contratar todo mundo em nome do consórcio. O operador é isso, é a empresa líder do consórcio. Então, ele excluiu a Petrobras como operadora do pré-sal e ainda diminuiu o seu compromisso com o índice de nacionalização. Quer dizer, disse, você não precisa mais ser operadora única e, além do mais, tudo que desde a época do Fernando Henrique Cardoso, 98, das primeiras licitações de blocos da ANP, foi comprometido com compras na indústria nacional, você pode diminuir tudo isso aí. Não precisa mais comprar 70% no Brasil, 80% no Brasil. Inclusive percentuais esses que você, inclusive, deu lá na licitação, disse que ia fazer. Você está perdoado aí, pode contratar menos. E flexivelmente. Que sinal é esse que você dá? Né? Você simplesmente abriu geral, né?
Então, quando se dizia que a lei de 97 abria, não está nem perto disso aí. A lei de 97 é extremamente soberana, extremamente séria em relação a isso. Inclusive, clamava pelo índice de nacionalização. E só para dar um exemplo, para não dizer que isso é coisa de brasileiro, de esquerdista, de o que for, está aqui o exemplo de uma entidade que eu conheci pessoalmente. Ninguém me contou, não. Eu conheci isso na década de 90, ainda já no final da operação desse órgão. É um órgão britânico que foi criado nos anos 70 para tirar a Inglaterra, ainda ali no início da exploração do Mar do Norte inglês, de 30% para 70% de conteúdo britânico nas contratações da exploração daquelas bacias. Esse processo foi atingido em 15 anos, Fátima. Superou a meta. E aí, como dizia a nossa presidenta Dilma, dobraram a meta. Mas, enfim, superou a meta e aos 26 anos ele foi extinto porque atingiu aquela meta e superou bem mais a meta. Hoje, a Inglaterra, o Reino Unido, que tem já os seus campos em declínio, Paulão sabe disso, exporta tecnologia offshore para o mundo, inclusive para nós. Né? Então, o OSO, esse Offshore Supplies Office, era a agência que tinha a função precípua, não era uma agência de petróleo, era uma agência de estímulo aos fornecedores locais. E tinha várias políticas lá que você era obrigado a cumprir, e ele também ajudava a ser cumprido, onde as empresas estrangeiras, por exemplo, tinham que estabelecer suas filiais e fábricas ali, e tal, etc., treinar gente. E a mesma coisa aconteceu na Noruega, na Holanda, na França, e em vários outros países. Até em Angola tem política de conteúdo nacional. Né? Então, voltando aqui, ao invés disso, nós tivemos um impacto dessa política em 2 anos de demissões da Petrobras e contratados mais de 200 mil. Isso está, inclusive, no artigo que o presidente Lula escreveu no fim de semana no Jornal do Brasil. Portanto, não são números obtidos das entidades que têm a ver com esse processo. Nos estaleiros, mais de 60 mil demissões e, em geral, a indústria de máquinas e equipamentos, mais de 1 milhão, em torno de 1 milhão aí de perdas de empregos. Primeira parte do processo. Segunda parte da discussão aqui. Quando se fala em desinvestimento, está se falando de fato, claro, em privatização, em venda e, em alguns casos, descontinuação de atividades. E aí eu quero salientar as áreas em que isso está acontecendo hoje, que também é uma forma de desoneração. Biocombustíveis, veja, a Petrobras estava olhando para o futuro, olha para o futuro. Misturar hoje bioenergia, energia renovável, veículos elétricos, tudo para onde o mundo está indo, para recuar para ser uma empresa exportadora de cru. Vamos chegar lá, para recuar e vai ser uma exportadora de cru. É a visão dos caras. Distribuição de GLP tem um cunho social importantíssimo, porque trata-se do gás de cozinha, mas também outros mercados que justamente compensam o que você, digamos, deixa de ganhar num combustível social, é compensado em outros segmentos que consomem o mesmo gás liquefeito de petróleo. Fertilizantes, participações na petroquímica, gasodutos e oleodutos, falou-se aqui do sistema de gasodutos do Nordeste. Esse sistema gasoduto do Nordeste nada mais é do que a coluna vertebral do mercado de gás do Nordeste inteiro. A coluna vertebral, aquela que segura o corpo todo. Todos os mercados do Nordeste estão situados ali no litoral, né? Não dá para apontar aqui, mas imagine todo o litoral do Nordeste, as capitais e as populações se concentram, e o Nordestão e o Gazene passam justamente em todas essas capitais, obras aí que levaram anos para serem viabilizadas, porque esses mercados não eram desenvolvidos, foi abertura de mercado, né, meramente. Então você agora, na hora de comer o filé, tira o filé do prato do sujeito que investiu naquilo ali. Terminais terrestres e marítimos, importantíssimo para a gente desenvolver áreas novas, eu vou falar daqui, onde é que a iniciativa privada deveria estar investindo, ao invés de estar comprando coisas já amortizadas, já pagas. Refinarias, campos de petróleo, e aí nos campos de petróleo mais um alerta, eu até estou comentando aqui em off, existe um cuidado muito grande que a gente tem que ter aí, porque essas vendas de alguns ativos estão sendo feitas através de anúncios escondidos em teasers de fato relevante do mercado, não num site aberto, e conduzidas diretamente por bancos estrangeiros, como o Scotiabank, como o Citibank. Então, você tem que escrever, ao invés de escrever para a Petrobras para pegar a informação, você escreve para um e-mail do Citibank.
Isso aí já é uma coisa que causa um pouco de espécie, porque, mal ou bem, são dados. E outra é que a transparência, o princípio todo da publicidade, todo esse processo, provavelmente está altamente comprometido nesses casos. Né? Houve aquela suspensão pelo TCU do processo iniciado ainda pelo presidente Dendini e agora esse outro iniciado depois de um decreto do presidente Temer, meio que ajeitando essa situação, e aí soltaram mais editais. Esses editais nem se chamam editais, são convites diretos a companhias que falam diretamente com os bancos e com os seus gerentes. Para terminar, queria voltar a repisar esse assunto que o Paulão já expôs, só com um pouco mais de detalhe. Qual é o dogma, qual é a inteligência, a mentalidade de quem está atuando hoje lá, que eu chamo de dogma Temer parente? Primeiro, a Petrobras, isso é o dogma, né? A Petrobras precisa de preços livres e imediatamente paritários com o mercado internacional, portanto, sem intervenção do Estado, ajustados em tempo real, para sobreviver. Tributos sobre combustíveis são altos demais. Isso é outra afirmação, tá? Depois eu vou rebater uma por uma. O investidor acionista da Petrobras não se interessa pela ação se houver interferência do governo na sua gestão, direcionamento do seu investimento ou controle e amortecimento de reajuste de preço. Então, o investimento não se faz, o investidor não compra a ação. Isso é a tese que é jogada aí o tempo todo. Outra, comprar diesel fora é mais negócio do que produzi-lo nas refinarias brasileiras. Isso é outra tese, está lá. Manter ociosa a capacidade de refino abre espaço saudável para os concorrentes. O presidente da empresa diz isso. Aí vem, exportar petróleo cru, ceder fatias de mercado nacional para os concorrentes, vender reservas descobertas, parcela do atual parque de refino já amortizado e viabilizado. E sua infraestrutura logística hegemônica é bom para o Brasil e para o caixa da Petrobras. Aí você vê aqui, aí por trás disso tudo está um outro dogma que é ainda mais importante de combater, que é o seguinte: o que é o acionista da Petrobras? Gente, toda hora a gente discute, eu peço um pouquinho mais de tempo só para esse raciocínio aqui, é importantíssimo, que ninguém tem dito isso. Tem que ter coragem para dizer isso ao mercado financeiro. Gente, é uma empresa mista, ela é diferente da Shell, é diferente da OGX, é diferente de uma startup de tecnologia. O acionista que compra essa ação, compra uma ação porque ela é mista, porque ela é hegemônica no refino, porque ela tem hegemonia de terminais, porque ela tem preferência para escolher as áreas do pré-sal, porque ela era o operador único do pré-sal, porque ela tem garantia do governo, porque ela sempre foi blue chip no mercado de ações do Brasil, sem ter política de preço reajustado na bomba em dólar e em tempo real. Então, como é que agora querem me vender que o minoritário da Petrobras vai abandonar a Petrobras porque o preço da bomba não é o real, que é a coisa que nenhum governo, nem dos militares, nem o Collor, nem o Itamar, nem o Sarney, nem o Fernando Henrique, nem o Dutra, ninguém, nem o Juscelino fez. Então, a política nova de preço, veja bem, paritário em tempo real e em dólar, nunca existiu no Brasil. E a Petrobras sempre foi blue chip do mercado. O que movia esse acionista a comprar essa ação, negociar essa ação? O fato dela ter privilégios de estatal. Privilégios sem nenhuma vergonha de dizer isso, porque foi o modelo que o Brasil escolheu. Privilegiar a sua estatal. Isso é o bônus de ser estatal. Qual é o ônus de ser estatal? Está do outro lado ali. Interesse do acionista governo. Ser a colher do tacho, aquela que mexe o setor, para onde eu giro o setor vai, para o governo é importante. Foi uma opção do governo brasileiro, do Estado, aliás, brasileiro, e econômica, questão de efeito econômico, inflação, etc., por isso política de combustível. Paridade controlada e investimento continuado, inclusive na década de 80, onde o preço do petróleo era o mais baixo da história, a Petrobras continuou enfiando dinheiro no offshore da Bacia de Campos. Isso é o ônus de ser estatal. Então, há um ônus e há um bônus. O bônus são os privilégios que o Estado dá a ela. O ônus são exatamente essas coisas. Então, quando o acionista compra essa ação, ele calcula o balanço entre o ônus e o bônus. Base para a competitividade da indústria. Ora, como é que a CNI não alertou-se ainda que ela está do lado errado? Para a CNI, é horrível ter preço em dólar e paridade internacional na bomba diesel. É horrível para ela. Consome, inclusive, GLP também.
Como é que a CNI está do lado errado? Está dizendo, não, isso é mercado, então cegamente, como eu sou liberal, mercado é bom, preço livre, oba, oba. E está se lascando. Porque está comprando um insumo mais importante da economia brasileira, está dolarizado e paritário a fatores que nós não podemos controlar. Especulação internacional, furacão não sei aonde, inverno europeu, verão dos Estados Unidos, né? Dólar, crise de oferta, crise de procura por petróleo. Nada disso o Brasil controla. Aí você chega à autossuficiência com uma empresa estatal mista, e no momento que você pode exercer todo esse poder de dar competitividade ao Brasil, à indústria brasileira, você inverte a lógica e aplica preço em dólar na bomba. Não faz o menor sentido. Seguindo, para fechar. Não é por isso, não é por outra razão, que o lockout ou a greve, ou como queiram chamar, causou o caos que causou e, como diz um dos analistas aí que analisou isso, a política de preços Temer e parente não passou no teste de estresse. Se tivesse sido uma quenturazinha leve, a gente não ia perceber. Porque, gente, teve épocas, olha aqui, que o caos rodoviário revelou, teve épocas de Lula e Dilma em que o preço esteve ao mesmo preço que está hoje, quando você atualiza o valor. Isso é lá do Infopetro, o pessoal da UFRJ. E ninguém percebeu. Por quê? Porque fazia parte da política de paridade por patamares, ter preços oscilando de acordo com o mercado internacional, mas não em tempo real. Então, houve períodos que a gente nem percebeu isso aí que aconteceu. O mesmo valor que está hoje, em preço, ou até um pouco acima em alguns momentos, está ali. Só que, como era administrada a questão, ninguém foi ferido com isso. Outra coisa que o caos revelou foi justamente o que o Paulão já mostrou, que ninguém tinha notado que as refinarias estavam em capacidade reduzida. Que situação é essa? Você deixa de produzir da sua fábrica para deixar o outro entrar e ainda é chamado de presidente competente. Como é que pode um negócio desse? O dia que ele saiu, deveria ter sido festa na empresa. Os acionistas deveriam ter soltado fogos. Porque, saiu o cara que deixava o concorrente entrar no mercado dele. Quanto é que custa esse processo no futuro? Quanto custa você? Hoje você não percebe isso, mas quanto vai custar ter dado fatia de mercado hegemônico da Petrobras para outras empresas, por ser bonzinho, por achar que o mercado é bom para o Brasil, etc, etc. É tão bom que deu esse caos que aconteceu aí. E pior, quando deu a confusão toda, olha aí, pior a emenda que o soneto, né? Então, tá certo. O governo Dilma, lá em algum momento, errou represando além do necessário por motivos eleitorais? Vamos admitir que sim. Não vamos aqui esconder também, né? Tudo bem. Errou lá, 2 meses, 3 meses, passou do ponto, devolve aqui e tal. Quando foi devolver em 2015 para recuperar, não conseguiu, porque aí pegou aquela onda de negatividade contra a presidente eleita quase por uma margem pequena. O Brasil dividido não conseguiu fazer o ajuste que tinha que ser feito, né? Mas a paridade controlada era correta. A paridade por patamares era correta. Dolarizar é muito pior. Reajustar em tempo real, nem falar. Aí o que a solução que propõe, ao invés de mexer na causa do negócio todo, vão mexer em outras áreas, tributar menos. Aí vai pedir ao governador do Ceará para abrir mão de imposto, do combustível. Não, governador, dá uma ajuda aí para a gente. Pelo amor de Deus, eles fizeram a egípcia, como diz os outros. Né? Passaram assim, não é nem comigo. Que governador, num ano desse, vai abrir mão de receita de combustível, que é a mais certa de entrar, difícil de sonegar, para ajudar o governo Temer a sair de uma crise que ele mesmo criou por querer dolarizar o preço do combustível? Não tinha condição. Aí propõe subsidiar, pagar a Petrobras a diferença, quer dizer, voltar ao tempo da idade da pedra, né? Ninguém usa mais subsídio, só país, olha aí, a quantidade de país que usa. Só país altamente produtor, exportador de cru, que tem uma leve esperança de atrair alguma indústria por conta disso. Mas, basicamente, está dando combustível para o cidadão. É isso que a Venezuela e a Arábia Saudita fazem. Não são nossos exemplos, viu, gente? Nem da esquerda, nem da direita no Brasil. Depois, refinarias ociosas. Não há nem o que comentar com isso. E importar diesel. Isso é a solução que foi proposta. Né? Então, resultado, muita gente pergunta, e os modelos lá fora? Como é que funciona isso lá? Então, aí, os 5 modelos. Controle estatal total, Venezuela, Arábia Saudita, eu já mencionei.
Preços livres, só que são livres entre aspas. Estados Unidos tem tropas que custam uma fortuna, todos sabem quanto é, para manter países que são importantes, são swingers, né, do mercado internacional, como a Arábia Saudita, estáveis. País, inclusive, que não é nem um pouco democrático, nem por isso deixou de ter o seu reinado, os seus dirigentes, digamos assim, contestados nas suas políticas internas. Países garantidos por tropas americanas e, além disso, estoques estratégicos, coisa que a gente também não tem no Brasil. Então, o modelo americano é livre, mas até a página 7, porque ele é garantido no respaldo final, na bacia lá embaixo tem uma rede de proteção gigante, que são tropas e estoques. Na Europa, além de tropas e estoques, porque eles têm um território reduzido e uma preocupação ambiental bem maior, uma dependência menor dos automóveis, eles têm tributos, tropas e estoques. Então, eles ajudam os Estados Unidos com as tropas, fazem estoque e aumentam terrivelmente os tributos. A Alemanha, a França, etc., tem quase 80% do combustível é tributo. 80%. Aí tem países que fizeram fundos de estabilização, então arrecadam um período e pagam as diferenças às empresas de petróleo no período de alta. Chile e Peru são exemplos. E tem o nosso modelo, é um modelo. Por que o Brasil não pode ter um modelo, fundado um modelo, procurado um modelo e fazer o seu modelo? Tributos e estatal. Estou levando cartão vermelho aqui da senadora. Brasil, Malásia, China usam tributos e a estatal, porque a estatal mista é para isso. Claro que você não vai quebrá-la, não vai fazer tanto movimento tão radical, mas você vai usar um pedaço desse controle de preço, vai ser feito por ela. Então, para fechar esse slide, autossuficiência para quê? No final das contas, a gente lutou 60 anos de investimento, trabalho e conquistas, investimentos até, como eu disse, nos períodos de baixa do petróleo, construção de um parque de refino concomitante com essa produção, ao longo da produção subindo, as refinarias sendo construídas. Para, o que a gente ouvia dos nossos pais e avós, e até nós mesmos continuamos a ouvir? Libertar o país da dependência externa e da volatilidade do mercado internacional. Não era esse o papo? Toda a vida a gente ouviu isso. Aí, quando a gente chegou nisso aí, né, e a ideia era permitir planejamento e competitividade dos produtos brasileiros, coisa que interessa à indústria brasileira, expandir o mercado de trabalho e cadeia produtiva jusante, abaixo da exploração e produção, exportar derivados com as melhores margens e não exportar cru e, portanto, expandir a capacidade de refino dos mercados altos. Tudo isso foi depois distorcido por todo esse processo de investigação, de não sei o quê, prêmio 1, prêmio 2, Pasadena, Fukushima, lá, sei lá como é o nome da refinaria lá, não era Fukushima, era outro. Mas era certa a política. Qual era a política certa? Produzir petróleo, refinar para nós mesmos e refinar para os outros no ponto de destino, que era Estados Unidos e Japão, com refinarias próprias. Estava tudo certinho nesse processo. Então, o que é que faltou nesse processo? A última parte desse slide. Oscilação do preço internacional, já disse. Vantagens da paridade controlada e periódica. Previsibilidade e estabilidade. Para o camarada do frete, o que ele precisa no frete é previsibilidade do preço e estabilidade do preço. É isso que ele não encontrou naquela política Temer-Parente. Então, como é que você faz isso acontecer? Transparência e objetividade nos critérios, cesta de parâmetros e fixação de periodicidade. Ou seja, você pega a situação e diz assim, o preço do diesel vai ser de acordo com uma cesta de diesel e de óleos de fora, mais o dólar, mais outros parâmetros que eu queira colocar. E eu fecho aquela cesta e digo a todo mundo que aquela cesta são os parâmetros que eu vou usar. E depois eu digo que de quando em quando eu farei esses ajustes. De 30 em 30 dias vai ter um ajuste. Qualquer estagiário de economia vai ser capaz na sua empresa de calcular quanto será o reajuste dali 30 dias. Porque ele vai ter os parâmetros, vai saber quanto deu e vai ter o dia que vai acontecer o aumento ou a diminuição do preço. Então, é mais ou menos por aí. Para não falar que a gente é contra, ou que a gente está se posicionando contra investimento privado, que o investimento privado não tem vez no setor de petróleo, eu deixo com vocês vários segmentos onde o investimento do petróleo é extremamente bem-vindo. Na Petrobras, com a Petrobras e até onde a Petrobras não estiver, ou em complemento à Petrobras.
Não está aí exploração de bacias de fronteiras, estaleiros e fábricas de equipamentos, prestadores de serviços sediadas no Brasil, é claro, revitalização de campos, refinarias novas e refinarias no exterior, infraestrutura de escoamento, transporte, navegação de cabotagem, parcerias com pesquisa, desenvolvimento e inovação, parcerias internacionais, energia e fontes renováveis, conversão para mobilidade elétrica, petro e gás química de última geração, biocombustíveis, fertilizantes e outras frentes. Com isso, eu agradeço a vocês, e eu já passei muito do tempo e fico à disposição para as perguntas. Obrigado. Parabenizar aqui Jean Paul pela importante exposição também que acaba de fazer, né, dando uma contribuição valiosa, o que mostra o quanto, né, ele tem conhecimento nessa área, experiência, né, tanto na área de petróleo, como de gás, como de energia. Muito valiosa a sua contribuição aqui para o nosso debate junto com Paulo César, nosso consultor. E agora vamos ouvir as entidades representativas